Hoje trago-vos um vídeo, tenho aqui na minha mão, de um aparelho que eu nunca pensei, há uns tempos atrás, fazer um vídeo de propósito sobre isto, que é um mini computador que cabe na mão. By the way, o vídeo, isto não é um patrocínio, portanto a opinião é livre, ok? Mas isto foi-me enviado por um fabricante. Tem uma característica que eu achei interessante e tenho zero experiência com este tipo de chip. Tinha até agora. Diverti-me um bocadinho a explorar isto e tu vais ver. Se entre maçãs e pinguins nada te convence a deixar o velhinho e clássico Windows, é fácil. VPUR CD Keys, tens lá tudo. Windows 11, sem problema. Windows 10, mas vai acabar o suporte. Windows 10 LTC, by the way, o meu favorito, sem stress. Até o raio do Office de 1930, que até eu que estou a fazer publicidade não percebo porque é que eu acho de querer usar. Está lá, código H25, feito, copiar a chave, ativar e está andado de mota. Links na descrição. Meus bandidos, GMK é o nome do fabricante, GMK Tech ou GMK. Este é um dos modelos mais simples e o que me chamou a atenção nisto é o CPU por causa do consumo de energia. Existem várias versões, ok? Eles têm modelos até aos 1000 paus, com processadores Intel e AMD, há muita cena. Este é um dos mais simples, acho que não é o mais simples de todos, mas está quase. Depois tu só escolhes o armazenamento e a memória RAM, mas dá para trocar facilmente, ok? Tu podes tirar a tampinha de cima e podes trocar a memória RAM e o SSD dentro dos limites, não é? A versão que eu tenho aqui é que vem pré-instalada com 8 GB de RAM e 256 GB de SSD, que aqui no site está a 140 paus, tu podes comprar isto na Amazon também. E isto vem com o Windows pré-instalado, não está ativado naturalmente, vem pré-instalado, que quando dei boot a primeira vez ele arrancou diretamente para a configuração do Windows, portanto ele está pré-instalado, mas não está nem sequer configurado, não é? Isso vais fazer tu, mas com um processador destes e 6 e 8 GB de RAM, nem vale a pena tentar correr a versão normal do Windows 11 porque não vai correr bem. O que me chamou muito a atenção aqui é o processador que consome 6 watts. Apenas 6 watts. E naturalmente que isto nunca na vida vai ser um PC gaming, ainda que para jogos muito antigos ou alguns emuladores até vá conseguir naturalmente, mas não vale a pena tentar tornar isto num PC gaming. Mas enquanto dispositivo multimédia para ligares à televisão ou para teres no quarto se só queres um PC para ir ao YouTube e ver uns filmes, por exemplo, que isto não gasta energia nenhuma, quer dizer, o processador gasta 6 watts, mas o computador depois vai gastar mais um bocadinho no todo, mas que seja 20 watts, isto não gasta nada. Não é? A questão é o quão fraco ou forte consegue ser um processador de 6 watts, que isto é um 4/4 de núcleos, mas tem 730 de gráfica integrada, que é a mesma gráfica integrada que alguns processadores da 11ª geração da Intel tinham. E na 11ª geração da Intel houve um salto muito grande de desempenho da gráfica integrada. Bom, quanto ao sistema operativo, a primeira coisa que eu fiz foi ignorar e instalei o CacheOS, porque eu sei que, apesar de dar para fazer upgrade de memória out of the box, não é impossível. Não vale a pena tentar correr o Windows 11 com 8 GB de RAM, porque assim que quiseres abrir o browser com um vídeo e mais uma tab de qualquer coisa, problemas vão acontecer. Portanto, instalei o meu favorito dentro dos Linux, o CacheOS. Criei as partições todas manualmente, como eu gosto de fazer. Inclusivamente criei uma partição swap, que não sei até que ponto vai realmente ajudar ou não, mas criei por default não é criada. Criei uma partição swap, criei as partições todas manualmente e este bichinho surpreendeu-me porque conseguiu instalar o sistema operativo em 6 minutos. Pô, uma coisinha destas é fantástico, não é? Tudo bem que esse sistema operativo é muito rápido de instalar por natureza, mas 6 minutos estava a contar que demorasse mais por limitações de hardware. Instalei os pacotes adicionais que eu sei que vou querer ou que acho que vou precisar, não é? Porque já conheço bem isto, já vou conhecendo bem. Bom, surpreendentemente o sistema ficou muito rápido de utilizar. Já vamos às restrições e limitações, porque obviamente que vai ter, mas vais ver aqui sem cortes o tempo de boot e eu a abrir o browser e a abrir um vídeo meu, o tempo que demorou. Portanto, se ligares isto à televisão vai demorar muito mais tempo a arrancar a própria televisão, assumindo que é uma Smart TV, do que vai demorar isto a dar boot. Portanto é quase instantâneo. Para fazer disto PC ligado à televisão da sala, que foi como eu tive a experimentar isto, está top porque carregas no botão e instantaneamente isto está lá e começas a fazer o que tu quiseres fazer. Na BIOS, porque é óbvio que eu fui à BIOS
E encontrei settings que não conheço porque não são em comum com os chips que eu normalmente trabalho. Encontrei ali coisas novas. Nem vou mostrar aqui nem referir nas experiências porque há coisas que eu ainda não sei. Mas começando pelo simples, eu experimentei simplesmente aumentar o power limit que ele dá aqui, que não altera o power limit do próprio CPU. Ele continua a ficar limitado a 6 watts ou a 7, já não me recordo. Portanto, e o comportamento dele em termos de clocks é exatamente o mesmo. Portanto, deduzo que eu esteja a aumentar o power limit do aparelho num todo, porque outras coisas gastam energia, apesar de o CPU continuar igual. O dissipador aguenta-se bem aqui, tipo também não há nada para dissipar, não é? Mas ele em stress test vai ali aos 80 graus e fiquei muito contente com este modelo em particular. Não sei, é um alerta que eu tenho que dar, eu nunca te vou poder neste vídeo dizer se este modelo em particular vale a pena, porque eu teria que ter experiência com outros, ok? Portanto, estou apenas a tentar encontrar as limitações, o que é que ele consegue e não fazer. O dissipador, quando o processador está em carga máxima com o stress test, ele vai ali aos 80 graus, sim, e a única situação, surpreendeu muito isso, a única situação onde eu ouço a ventoinha a trabalhar, foi exatamente quando eu estava a fazer os primeiros testes com isto aqui em cima da secretária, com isto aqui pousado aqui a centímetros de mim, a 100% eu consigo ouvir um bocadinho a ventoinha. Em uso normal, ou a partir do momento que eu afasto isto mais um bocadinho, a partir do momento que está a 1 metro, 2 metros, 3 metros, tipo, não se ouve em circunstância alguma. Portanto, na prática, o ruído que isto produz é zero para uso normal, e se estiveres assim à distância, achei fantástico, porque se é para ligares só para ver uns filmes, acho que está top, pelo menos é algo que faz zero barulho. Isto tem duas USBs na parte de trás, duas na parte da frente, portanto para o tipo de dispositivo está top. O Wi-Fi eu experimentei, eu para usar isto ou usar por cabo, mas queria experimentar com o Wi-Fi, provavelmente é assim que vocês vão querer utilizar isto, e por Wi-Fi ele consegue manter uns 350, ou o que é. Download e upload, para o tipo de uso que se vai dar acho que está perfeito, não é preciso mais. Claro está, depende da distância que estejas do router, mas tendo bom sinal consegue manter uma velocidade top. O ping é um ponto fraco, não é? Mas lá está, isto não é uma máquina gaming, portanto está-se bem. Duas HDMI, e apesar da tampa de cima ser fácil de tirar, é mesmo só tirar, puxar a tampa, ela sai. Para chegares ao dissipador, tens de tirar 4 parafusos, e esses 4 parafusos depois deixam de tirar tudo da carcaça, mas é um bocado frágil, tem muitos pinos à volta, portanto tens que ir com muito cuidadinho para não dar cabo dos pinos, ou para não engatar algum componente nos pinos, e é um bocadinho frágil e sensível para tirar, mas dá para tirar. Portanto, daqui a uns anos, quando e se fores fazer manutenção só para tirar o pó, mudar a pasta térmica, esse tipo de coisas simples, é possível de fazer, ok? Para utilizar isto, para reproduzir vídeo, é onde começamos a ter que puxar para um chip, e eu fiquei surpreendido, porque, tipo, dá para usar com um chip que não gasta nada. Se tu fores reproduzir um vídeo em 4K, através da internet, eu notei que há algumas situações, no início do vídeo pode haver uma micro engasgadela, e depois passa. E notei também em vídeos muito longos, 4K, por exemplo, quando abres um vídeo em 4K de 2 ou 3 horas, e daqueles vídeos que têm um bitrate muito alto, normalmente são vídeos feitos para demonstração de qualquer coisa, ele vai dar alguma engasgadelazita aqui e ali, e depois passa, puxando os limites. Com ficheiros locais, o máximo que eu experimentei com ficheiros no SSD a fazer a leitura foi com ficheiro de 50 MB de bitrate, e ele aguentou-se na perfeição. Depende um bocado da situação. O que é importante é tu utilizares ficheiros /software que utilizem a aceleração do codificador, a aceleração gráfica, melhor, que utilizem a GPU e a parte do codificador, porque aí sim tu vais tirar partido disto, que na maior parte dos casos vai utilizar sim o codificador. Mas, por exemplo, eu experimentei abrir um filme qualquer no Prime Video, e ele não estava a utilizar o codificador, estava a utilizar só a GPU, mas correu perfeitamente bem, na mesma. E então eu tentei perceber onde é que estavam as limitações, porque em ficheiros mais pesados, principalmente se for de streaming, há situações específicas onde ele vai dar ali uma engasgadelazita, principalmente nos primeiros segundos, e parece-me a mim que é simplesmente falta de RAM. Portanto, se calhar recomendo utilizar a versão de 16 GB, porque mesmo quando eu estava a correr o Prime Video, ele correu 100% sem problemas. Eu vi que a parte de RAM que estava em caixa,
cache, ele estava a utilizar tudo. Entre RAM em utilização e RAM em cache, ele estava a utilizar 100% dos 8 GB, o que é normal, não é? Portanto, nas outras situações eu tentei encontrar situações onde ele usasse o máximo da gráfica ou do processador e nunca encontrei. Portanto, estava nesse tipo de testes para consumo de multimédia, sempre sobrou processador e gráfica. A única situação onde ele não vai aguentar é se utilizares alguma combinação de software / formato onde ele vá ser obrigado a utilizar exclusivamente o CPU para fazer o decode. Isto não vai aguentar. Atualmente, isso é muito difícil de acontecer, portanto ele só consegue ser útil exatamente por causa da gráfica. Se encontrares numa máquina, não tem que ser esta especificamente e qualquer um do género, com este tipo de limitações, se vis que aquilo está a engasgar tudo, vê se o que tu estás a utilizar por algum motivo não está a usar o decoder. Porque este decoder suporta até AV1. A única coisa que ele não suporta é fazer encode de AV1, mas isso é para quem faz conteúdo. Para quem só quer ver conteúdo, só precisas do decode. E eu tenho o decode de tudo, inclusivamente de AV1, portanto, top. Em uso normal, claro que se utilizares, por exemplo, o Windows 11, vais ter obrigatoriamente que pôr mais RAM. Na altura de instalar updates vai ser um bocado mais difícil. Isto é um bocado fraco para utilizar o Windows 11 de origem. Para utilizar o Windows aqui eu recomendo certamente o Windows 10 LTSC, que ainda vai ter suporte para mais tempo. As licenças são relativamente baratas e pelo menos o sistema utiliza menos recursos, menos memória. Porque é o que falta aqui, é CPU e memória, e portanto se não queres utilizar nenhum tipo de Linux, ainda que alguns Linux vão ser, provavelmente não vão correr bem aqui também, mesmo que não queiras utilizar nenhum, o Windows 10 LTSC se calhar seria a minha sugestão, está bem? Mas tirando aquelas situações pontuais que eu forcei a barra para ele tentar engasgar, se estiveres a ver tipo em 1080p ou 4K com menos bitrate ou qualquer coisa que não seja puxar pelo extremo, isto corre 100% bem, meu. Tu vais querer abrir o explorador de ficheiros se quiseres ver ficheiros que meteste aqui, ficheiros locais, ou vais abrir o browser e ele faz isso tudo rápido o suficiente para tu te abstraís que estás a utilizar um PC pequeno e ilimitado. Achei top. A única coisa que eu tenho a certeza que não te recomendo é utilizar se calhar a versão de 8 GB ou comprares a versão que não tem memória nem armazenamento e compras tu, ou até aproveitas por exemplo um SSD que já tenhas a mais em casa e compras a memóriazinha 16 GB, ele só suporta um pente, ok? Se calhar é por isso que eu encontrei também algumas engasgadelas, porque isto está a usar DDR4 3200, mas é single channel, os timings são mais fracos naturalmente e portanto perdemos aí muita largura de banda. Os timings também vão influenciar a largura de banda, o facto de ser single channel vai influenciar a largura de banda e portanto nós temos pouca memória e pouca largura de banda, portanto tu utilizando a versão de 6 GB não ultrapassas a questão da velocidade, mas ultrapassas a limitação da quantidade e creio que já será, até porque a gráfica é integrada e vai ter que partilhar a mesma memória. Portanto, a memória parece ser aqui o que fica mais esganado, pelo menos em quantidade resolve, minha sugestão, para um mini PC destes, 16 GB, ainda que, por exemplo, para o meu uso pessoal, se for para consumir mídia ligada à televisão, meio que eu consigo usar com os 8 GB, porque à data que eu estou a gravar isto já fiz experiências com quase todo tipo de conteúdo, tanto online como ficheiros locais, e meio que, tirando casos forçadamente mais extremos, o pior que pode acontecer é num vídeo muito grande do YouTube e que esteja em 4K e que tenha um bitrate um bocadinho mais alto, ter que baixar para 1440p ou 1080p. É o pior que pode acontecer, mas com um chip um bocadinho mais forte ou principalmente com mais memória também fica resolvido. Nunca pensei, mas diverti-me a experimentar uma coisinha destas. Tenho que admitir que agora fiquei curioso para explorar modelos acima, ver onde é que começa ou não a compensar para este tipo de utilização, acrescentando apenas RAM ou tendo um chip um bocadinho melhor, quanto é que custa mais, quais os benefícios de ter um chip um bocadinho melhor. E by the way, eu também quis experimentar o Amazon Prime para ver se, porque teoricamente, não sei se eles mudaram, porque sinceramente deixei de acompanhar, tens que ter HDCP para como é que chama? Para efeitos de
DRM, reproduziu bem, portanto deduzo que tem HDCP. No entanto, também não estou assim muito preocupado, pode-te interessar a ti, a mim confesso que não explorei muito, para além de abrir um vídeo no Prime, que é, se é um serviço pago e o serviço pago não te deixa reproduzir porque tens o hardware errado, mesmo que o hardware aguente, pelo menos para mim, não sei quanto a ti, pelo menos para mim não é um incentivo a trocar de hardware, é um incentivo simplesmente a ver a versão pirata do que tu queres ver, porque a versão pirata, desde que o hardware aguenta, ela não quer saber se tem HDCP, se tem HDMI X versão, se tem o chip X versão, se tens o browser correto. Por exemplo, a Netflix gosta de, se não usares o browser correto, o hardware correto e o sistema operativo correto para eles, não é? Eles limitam, por exemplo, a 720p, ou limitavam, porque deixei de pagar a Netflix já há muito tempo, exatamente por causa dessas palhaçadas, para além de que séries desapareceram a meio, portanto Netflix já não tem experiência, mas pelo menos para mim, não é? Se eu chegasse aqui e algo num serviço de streaming não me deixasse utilizar porque não é correto, simplesmente mais vale ver a versão pirata, porque a versão pirata pelo menos respeita o hardware que eu tenho, não é? Se for o caso. Para este vídeo é tudo, espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.